Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma tábua de queijos. E a palavra de hoje está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui nós temos o risco, que você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Por favor, assista a aula até o final, porque isso é muito bom para o canal. Nós vamos começar pela tábua, que eu vou preencher com amarelo ocre. Eu vou preencher ela inteira. Você viu que o risco fica aparecendo. É só você não esfregar muito, que dá para ver perfeitamente. Preenchido. Agora eu vou usar o rosa antigo. Você pode usar o caramelo, pode usar o tijolo, telha, um tom parecido. Tô usando o pincel número 8 desde o começo, tá? Ó, pega um pouquinho e eu vou fazer aqui, ó, uma sombra. Todo esse lado aqui atrás do figo, aqui embaixo dos queijos. Lembrando que o amarelo ocre, ele tem que estar úmido, porque aí a tinta vai se misturar com a outra e vai ficar um efeito bem legal. Olha aqui, tá vendo esses risquinhos? Eu tenho uma linha aqui e tenho outra aqui. Embaixo da linha de baixo, que vem só até aqui, passei um pouco do rosa, limpo o pincel. Aí eu pego mais um pouquinho e eu vou colocar aqui, ó, na outra linha. E essa daqui eu vou dar uma puxada pra dentro, que essa vem até o final. Essa daqui por aqui assim você tem que fazer sumir. E essa você dá uma esfumada. Agora tenho aqui umas linhas. Você vai deixar assim mais acentuadinho. Essa linha que vem pra cá, ela desce. Então aí você faz aqui a curva e aí você desce aqui, ó, a curva e desce. Aqui tem uma linha, aqui eu tenho a curva e aqui eu desço. Essa parte aqui, ó, que ficou assim lisa, é o lado da madeira. Então não tem essa partezinha aqui, tá? Ela é mais reta. Você pode até deixar assim um pouquinho mais cor de rosa, mas trabalhando nesse sentido. Você viu que ficou bem avermelhado. Agora eu vou lavar bem o meu pincel e vou pegar um pouquinho do marfim. Com o marfim eu vou iluminar. Eu vou iluminar essa borda aqui, ó. Eu vou colocar o marfim bem em cima. Não vou esfregar muito aqui onde tenho esse rosa. Ó, e vou terminar aqui, ó, fazendo a curvatura. Se você colocar o marfim no lugar certo e não esfregar muito, ele já vai ficar certinho. Aí agora aqui eu tenho assim umas pinceladas de marfim de pé. Até aqui assim eu ainda posso ter umas pinceladinhas. Aqui em cima da tábua, no lugar onde não tem rosa, você pode pôr também umas pinceladinhas de marfim. O marfim não vai ficar muito aparente, tá? Ele só vai dar uma luminosidade de leve. E ele vai conduzir o olhar da gente para as linhas da madeira. Aí, agora com o sépia e um pincelzinho bem pequenininho, o meu é o número 2, que tá gasto ao extremo, mas ele tá excelente. Eu vou fazer
essas linhas aqui, aí você olha no teu risco. Aí aqui faz a curva e desce. Pouquíssima tinta, ó, tenho essa linha. Aí aqui faz a curva e desce. Mais um pouquinho. Aqui, ó, onde tem esse rosa, eu posso pôr um pouquinho do sépia também, fazendo linha. A ranhura da madeira. E faz a curva e desce. Pronto. Agora eu volto com aquele pincel número 8 novamente, com o sépia. Agora eu vou pôr aqui uma sombra bem acentuada, atrás do figo, embaixo do queijo, dos queijos, né? Olha, coloco o sépia, aí vou dando pinceladinhas assim, na horizontal. E evita passar em cima do marfim. Isso. Para finalizar, eu vou voltar aqui, ó, com um pouquinho do rosa, vou até misturar com um pouquinho do sépia que eu tinha ali. E vou fazer aqui embaixo também, assim, uma linha mais rosa. Quando chegar por aqui, eu vou morrendo com a tinta. Tábua pronta. Agora nós vamos fazer o queijo suíço. Esse é o queijo suíço, cheio de buracos. Eu vou preencher de marfim ele inteiro. Só esse pedacinho aqui que eu não vou preencher, tá? Porque esse é um buraco e a gente tá vendo do outro lado. Pronto, totalmente preenchido. Eu vou pegar o amarelo ocre. Para tudo, eu vou tirar o excesso de tinta aqui no pratinho. Primeiro, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Nesse cantinho. Eu vou subir com essa sombra e vou, inclusive, passar um pouquinho para dentro desta linha. Mas eu não vou esfregar o suficiente para esta linha sumir. Olha, mais ou menos meio centímetro para fora da linha. Eu venho sumindo com essa tinta. Agora eu vou fazer a sombra aqui do outro lado. Você viu que eu preenchi por cima do cabinho aqui da taça? Porque é transparente. Então, a gente vai fazer depois. Aqui, ó, na borda, eu vou fazer também um pouquinho de sombra, um pouco mais estreito. Aqui não vou fazer. Aqui eu venho sumindo. Aqui pelo meio eu vou fazer, ó, meu pincel tá bem limpo. Eu tô só batendo o pincel. Pronto. Lavo bem meu pincel e agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Mas é bem pouquinho. Ainda vou tirar o excesso aqui no pratinho e vou fazer uma sombra em cima desse ocre aqui embaixo. E agora a sombra nesse espaço aqui. Mas olha, eu vou fazer a linha. E vou sujando de leve para a esquerda. Mais um pouquinho. E vou deixar esse cantinho aqui também mais escuro. Pronto, essa sombra de sépia. Agora nós vamos trabalhar uma luz. E para essa luz eu vou usar um pouquinho do branco. Muito pouco. Eu vou colocar aqui, ó, bem na bordinha. Mais um pouquinho. Isso, agora nós vamos fazer
aqui os buracos, eu vou pegar um pincel menor. Um pincel número 6. Ele tá bem gastinho, tá meio azul aqui, mas está seco há muito tempo. Vou pegar um pouquinho do amarelo ocre e as bolas vão seguir na mesma direção, sempre. Essa daqui, ó, eu tô colocando do lado de dentro. Aqui em cima eu vou deixar mais larga essa sombra. E aqui vem sumindo, tá vendo? Bem de leve. Eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho aqui pro lado de fora. Se lembra da gota que a gente faz aqui escuro e aqui também escuro? É a mesma lógica. Agora eu já coloquei ali o ocre, vou colocar um pouquinho do sépia. Isso vai acentuar aqui a profundidade. Aqui em cima vai um pouquinho mais. E eu venho puxando, eu venho descendo. E afinando. E fazendo sumir. Agora um pouquinho do branco. E o branco vai ficar aqui, nesse lugar. Eu faço a linha, vai sumindo pra lá e vem sumindo pra cá. Também um pouquinho aqui, ó, do lado de fora. Que a gente precisa de um contraste. Assim. E aqui um pouquinho mais clarinho. Agora vamos fazer este aqui. É da mesma forma, olha só. Vou colocar aqui na parte de cima o amarelo ocre, venho descendo e ele vai sumindo. Aqui vai um pouquinho desse lado. Agora o sépia, mesma coisa, sempre com pouquíssima tinta no teu pincel. Vai ficar escuro aqui em cima, venho descendo, sumindo. E agora, nessa parte aqui, o branquinho. Um pouquinho também do lado de fora, aqui, ó, atrás desse escuro. Nesse buraquinho aqui, eu posso passar, ó, tá vendo? A linha ficou aparecendo. Então, eu vou passar um pouquinho do ocre em cima, ó. Todos os buracos vão seguir essa lógica, então eu vou terminar e já te mostro. Olha, já fiz aquela primeira parte, agora com o pincelzinho número 2, aquele bem gastinho, eu vou acentuar o sépia aqui, ó, a sombra, só nessa área de cima, de todos eles, da mesma forma. E ainda com um pouquinho só de sépia, eu vou fazer aqui, ó, acentuar também essa esquina aqui, né? E fazer aqui, ó, por fora, um acabamento. Nessa parte de cima também. Aqui do ladinho e aqui embaixo. Vamos passar agora com o pincel número 6 novamente para parte aqui do vinho. E eu quero trabalhar assim. Eu vou deixar o rosa antigo, vou preencher esta parte. E com o uva, eu vou preencher esta parte. Preenchido. Agora eu vou usar primeiro o rosa, que eu vou colocar aqui, ó, uma pincelada e vou lidando para o lado. Não pode ser reto, ele vem meio reto, acompanhando essa linha aqui.
pincel tá sujinho de rosa. Tá vendo aqui, ó, as linhas do cabinho? Então, mas eu vou colocar aqui, ó, só no centro, uma sujeirinha. Agora eu vou pegar um pouquinho do uva e eu vou fazer aquele contorno ali. Todo cuidado é pouco quando você está fazendo uma elipse, para não entortar. Mais uma pincelada aqui, mais uma aqui. E essa daqui você pode até trazer um pouquinho mais pra frente. Vou pegar aquele pincelzinho número 2, bem gastinho. Vou pegar o branco, um pouquinho só de tinta. E vou colocar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. É uma espuminha. Vou colocar aqui também um pouquinho, assim, uns 2 pontinhos. E aqui, um. Pode colocar a tinta e bater o pincel em cima. Deixar um pouquinho maior. Deu um espacinho, vou colocar mais um pouquinho aqui. Aqui a quantidade é bem menor. Essa parte a gente deixa secar. E agora nós vamos fazer o queijo Gouda. Nós vamos preencher esta área aqui, assim, eu vou usar os dois, eu vou usar o branco e o marfim. Assim, ó, vou trabalhando com os dois, porque eu quero que fique meio manchadinho. E também pode passar por cima das bolinhas, dos furinhos, né? Pode passar por cima dessa linha aqui, que é a esquina. Eu vou preencher e já volto pra gente fazer os detalhes. Aqui é a casca. E eu vou preencher a casca com o rosa antigo. Agora que eu preenchi, nós vamos trabalhar aqui, ó. Primeiro a casca. Então, eu quero que você pegue um pouquinho do marfim bem na pontinha do pincel. E você vai fazer aqui, ó, na beiradinha, uma luz. Tá vendo que tá bem molhadinho aqui o meu rosa? E eu coloco a tinta, se eu esfregar um pouquinho, o pincel vai sumir tudo. Ó, coloquei, vou passar o pincel em cima, para poder ficar assim mais sumidinho. É assim mesmo que eu quero. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Como o espaço já é bem pequenininho, então eu vou passar bem no meio. Ó, ficou assim. Ele passou um pouquinho pra cima, mas a gente vai fazer uma sombra, não faz mal. Essa casca aqui precisa de uma sombra. Então, eu vou usar um pouquinho do sépia e vou colocar aqui. Vou fazer, não bem no contorno, vou deixar a linha aqui, mas eu vou colocar essa parte de baixo. E depois eu vou subir aqui, ó, pelo meio. Lavo meu pincel, vou dar uma esfumaçadinha. Lavo de novo, agora eu pego um pouquinho só do marfim. Isso pode ser uma sombra seca também. Eu já vou tentar fazer aqui no úmido mesmo. Ó, bem na bordinha. A parte da tábua, aqui no caso, é que tem que ficar mais forte. A sombra, né? Então, eu vou colocar, a minha tábua já tá seca, mas eu vou colocar assim mesmo. Um pouquinho a mais de sépia. Assim. Aí, agora ficou bem bom. Já vou aproveitar e já vou colocar aqui, ó, embaixo desse outro também, porque provavelmente eu vou precisar de uma sombra mais intensa aqui. Já tá seco, dá pra fazer
e fica bem acentuado. Pronto. Esse pincel número 6 ainda, eu vou colocar uma sombra com amarelo ocre, aqui, ó, nesse canto. Eu venho subindo, limpando o pincel. Mas aqui embaixo fica mais acentuado. Agora, eu vou pôr um pouquinho de novo no pincel, mas agora é um pouquinho menos. E vou fazer aqui, ó, essa esquina. Limpo o pincel. Um pouquinho, posso passar no contorno ali de fora, bem em cima do risco. Volto com um pouquinho do branco, vou tirar o excesso aqui. Aqui, ó, no centro. Vamos clarear um pouquinho. Agora o pincel pequenininho, aquele número 2. E o ocre. Eu vou fazer furinhos. Com as sombras todas pro lado esquerdo. Os furinhos você já sabe, é igual o outro maior. Coloco primeiro o ocre. Depois eu coloco o sépia, fazendo a sombra, e depois eu ilumino com um pouquinho do branco. Eu vou fazer os meus e já te mostro. Pronto. Os furinhos também. Agora nós vamos fazer o queijo brie. Agora, aqui a gente tem um cantinho que ficou de fundo da tábua. Eu vou preencher com o sépia. E essa parte aqui eu vou preencher com o marfim. Preenchido de marfim, eu vou usar agora aqui no pratinho, ó, uma pinceladinha de amarelo ocre e uma pinceladinha de rosa antigo. Misturo. Pode ser até menos rosa antigo, tá? E essa parte aqui, ó, vou fazer uma linha. Aqui também. E eu vou deixar essa linha bem marcada. Por aqui, vou fazer um pouquinho de sombra com o pincelzinho sujo. E agora eu vou fazer um pouquinho de luz com o branco. Vou deixar aqui clarinho. E vou batendo o pincel. Não é para misturar, tá? Porque se misturar, você vai perder aquele efeito ali. Ó, vai ficar assim, meio crespo. Agora, essa parte aqui, eu vou preencher todinha com o branco. Preenchi, agora eu vou pegar um pouquinho do sépia aqui no pratinho. Meu pincel ainda tá sujo. Olha, é o mínimo, porque esse queijo, ele é branco, aqui ele tem aquela casca branca. Mas a gente precisa fazer uma sombra nele também. Aqui, ó. Aqui eu vou limpar o pincel. Você viu que eu tô colocando essa sujeirinha, não tô pegando dali. Aí tem assim como se fosse uns risquinhos, que eu vou só bater o pincel em cima, ó, sem fazer aquela linha. Vou colocar a tinta aqui, ó, na borda. Aí tem essas manchinhas. Você vai seguir aí o risco, não vai ter dificuldade de achar o lugar das manchinhas. E também, se ficar um pouquinho fora do lugar, não tem problema nenhum. Peguei mais um pouquinho daquela mistura. Vou colocar aqui, ó, manchinhas. Eu fiz uma porção de risquinhos aí. Você vai fazer o teu risquinho, você vai pôr tua manchinha. Não tem necessidade de fazer exatamente como eu tô fazendo. Aqui atrás do figo,
embaixo. Agora é necessário. Tô pegando aqui, ó, um pouquinho mais forte para fazer a base. Essa base não vou misturar. Ó, tô dando pinceladas um pouquinho para cima, só para não ficar aquela linha muito forte. A gente não pode esquecer que ele é branco. Aqui acho que vou deixar só assim, arredondado. Isso. Agora tô vendo que essa parte aqui ficou muito alta a cor. Então eu vou passar um pouquinho do marfim por cima. Sujei o pincel de marfim. Vou passar em cima dessa linha colorida aqui. Ó, bem melhor. Abaixou o tom. Pronto, mais um queijo pronto. Agora, essa parte aqui já tá bem seca. Então, eu vou usar um pincel número 10 e o diluente. Eu vou preencher aqui, ó, essa área que a gente ainda não pintou. E vou preencher essa área aqui também. Você pode fazer isso com o clareador também. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar aquele bem gastinho e vou usar a cor cinza. Você pode usar o cinza lunar, o cinza chumbo. Só que você tem que usar bem pouquinho. E eu vou passar aqui, ó, bem em cima do risco. E vou esfumar um pouquinho para dentro. Desse lado também. Aqui vou deixar um pouquinho mais. Aqui em cima, a mesma coisa. Aqui, ó, no cantinho, você pode pôr um pouquinho mais e crescer essa cor. Ó, veio sumindo. No cantinho de cá também. Aqui, ó, é bem na parte de cima que você vai pôr um pouquinho mais e vai crescer pra dentro. Bom, lavei meu pincel. Agora eu vou fazer aqui embaixo com o cinza, aqui, ó, o contorno. Lembra que a gente já fez uma sujeirinha ali de vinho? Agora nós vamos fazer o contorno do pezinho da taça. Duas linhas. Aqui embaixo vou pôr um pouquinho mais, vou dar uma esfumada para cima. Pronto, agora a gente deixa secar. Para trabalhar os reflexos. Agora nós vamos fazer o queijo gorgonzola. Eu vou preencher inteiro de marfim. Agora eu vou pegar um pouquinho do ocre e vou passar aqui, ó, bem na borda, para dar uma corzinha. Posso até dar umas pinceladinhas assim, ó, pelo meio. Isso. Nem lavei meu pincel. Eu já vou pegar o cinza, coloco aqui no pratinho também, tiro o excesso. E agora com esse cinza, eu vou pegar uma pontinha de azul petróleo. Vou fazer uma misturinha. Um pouquinho mais de cinza. Com essa misturinha, eu vou fazer aqui, ó, essa parte de cima. Ó, fiz um contorninho. Essa misturinha a gente reserva pra... Nós vamos fazer aqui aquelas manchinhas azuis. Só que aqui em cima agora eu vou trabalhar só com o cinza. Ó, eu vou dando batidinhas. Cinza tá forte. Vou bater o cinza também aqui, ó, em cima do azul. Essa mistura de cores é interessante, porque se a gente fizer com uma cor só,
é bem complicado de chegar naquele resultado que a gente espera. Então, ó, bati o cinza. Vou colocar um pouquinho de branco em cima, porque essa crosta que fica em cima dele, essa casquinha, é bem mais clara. Então, agora eu vou usar o branco. Procura não fazer assim, ó, mesma pincelada. Então, você vai batendo o pincel e torcendo assim, ó, para todos os lados. Aí vai ficar um batidinho bem uniforme. E vai ficar mais clarinho. Então, aqui eu tenho uma sequência de marfim. Depois, uma misturinha de cinza com azul petróleo. No cantinho. Depois aqui só o cinza e agora o branco. Ó, eu cheguei bem na cor. Isso. Vou pegar o pincel pequenininho agora. E nós vamos usar essa misturinha de azul petróleo com cinza. E essa misturinha, você pode fazer com azul marinho também. Agora são manchinhas. Esse queijo, ele tem aqueles veios, aquelas manchinhas azuis. Ó, um risco, umas manchinhas. Alguns saem lá de cima. Só não vale fazer pá e tá pronto. Não, você tem que ir fazendo miudinhas maiores, risquinhos. Vai trabalhando. E assim eu vou fazer toda a superfície dele. Algumas manchinhas você pode deixar assim a tinta bem só colocada, e algumas você pode simplesmente fazer assim uma sujeirinha bem de leve com o pincel quase limpo. Aqui deixei um pouquinho mais acentuado porque é bem o lugar da esquina. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa tinta e ainda vou fazer aqui, ó, mais uma bordinha, cantinho. E eu vou usar um pouquinho do branco só aqui. E não foi uma linha contínua, ó. Coloquei, limpei o pincel, pronto. Já acentuei aqui a esquina. Agora nós vamos fazer os figos. Vou fazer primeiro esse figo aqui de trás. Pincel número 6, verde maçã. Eu vou colocar aqui em cima. Vou preencher mais ou menos aqui, ó, esse até o pescoço. Um pouquinho mais assim, deixando. Você viu que eu não tô fazendo linha reta aqui. Eu tô deixando assim, ó, puxadinho. Agora eu vou, meu pincel tá bem limpo. Eu vou pegar o rosa antigo, vou colocar aqui embaixo. A princípio eu não tô misturando, tá? Só tô colocando a tinta na área branca. Agora, presta atenção. Agora eu vou limpando, fazendo a transição aqui, ó, de leve. E eu já vou puxando algumas linhas. Faço essa transição, sempre fazendo esse movimento. Aí eu vou puxar algumas linhas. Que nem vou colocar mais tinta no pincel, vou dar uma esfumada aqui no cantinho. Mas tem que ficar esse arranhado. Preciso mais tinta. Vou fazer um pouquinho aqui também, ficou manchadinho ali. Agora aqui embaixo eu já vou preencher com uva. E vou puxando pra cima desse rosa. Desse lado de cá vai ficar mais curtinho. Aqui já vai ficar um pouquinho mais.
Também vai fazendo linha. Esse lado aqui fica escuro, que tem um pouco de sombra, né, daquele outro que tá encostado ali. Agora, tá vendo aqui, ó, eu tenho uma linha de rosa, né? Então, eu vou puxar o pincel quase sem tinta. Assim, ó, desse uva. Eu vou levando para marcar o caminho dessa linha. Aqui, ó, do ladinho tem que ser curvo. Você precisa acompanhar a linha de fora. A curvatura de fora. Ó, é pouquíssima tinta. Eu já fiz uma aula que eu fiz só o figo. Lá eu pintei de uma outra forma. E já fiz um prato com figos também, que eu acho muito lindo. Que daí tem folhas, daí tem todo um batidinho com florzinha, todo um aparato, uma composição. Agora nós vamos lavar o pincel. E eu venho com o marfim, dando uma iluminada aqui, ó, nessa área central. Puxando um pouquinho essa tinta em cima do verde, tá? Que ficou muito marcado, onde terminou o verde. Então, eu vou... Tá molhado ainda. Eu vou passar o pincel em cima, ó, pra ficar um pouquinho mais suave, tá vendo? Aqui pode ter um pouquinho mais do rosa. Esse daqui eu vou fazer do mesmo jeito. Essa parte eu vou colocar o verdinho aqui, ó. Deixar esse lado aqui o verde maior. E daí aqui eu venho terminando. Depois o rosa. O rosa vai aqui e o uva ali. O uva eu posso trazer até aqui assim. Então eu vou fazer esse também. Já voltamos para fazer o acabamento. Olha como ficou. Agora, eu vou pegar o pincel zero e o sépia. E vou fazer aqui, ó, uma pontinha. Aqui tem assim, tipo um pescocinho, tá? Agora, eu pego o pincel um pouquinho maior e vou fazer vou passar o pincel bem em cima, pra não ficar com aquela cara de contorno de pincel zero. Ó, olha como ficou. Tá? Vou fazer nesse aqui também pra você ver. Ó, vou passar aqui na pontinha. E depois, o figo tem mesmo aqui, ó, um anelzinho. Vou deixar aqui embaixo mais escuro. Agora, eu pego o pincelzinho, gasto e vou apertando bem em cima daquela linha. Ó, fica uma marquinha idêntica àquela marquinha que o figo tem mesmo. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Pronto com este. Agora, ainda com o pincel zero, eu vou fazer com o uva uns pontinhos. Até aqui, ó. Em cima, em todas as partes. Depois faço naquele, lavo meu pincel e vou fazer com marfim a mesma coisa. Só que agora é um pouquinho menos. E aqui nessa área muito escura, praticamente você não enxerga, tá? Se ficar muito forte, você perceber, nossa, deixei uma mancha muito grande, volta com o pincelzinho e faz isso aqui, ó. Dá uma desmanchadinha. A manchinha vai permanecer, você só não pode esfregar. Só que a manchinha vai ficar mais rebaixada, que a gente fala. Então, é isso que eu vou fazer naquele ali também. Nesse aqui que tá de lado, eu vou colocar aquele fundinho aqui, ó, bem no meio, saindo um pouquinho pra fora, mas muito pouquinho. Coloquei rosa antigo
e coloquei marfim. Aí, pronto. Agora nós vamos lá em cima terminar aquela taça. Agora, aqui já tá seco. Então, o que que eu vou fazer? Pegar o meu branco com pincel 0 e vou fazer alguns pontos de luz. Aqui vou fazer a curva da taça. Vou fazer a curva do lado de cá também. Eu tô passando bem no meio da linha cinza. Eu quero pôr uma luz aqui no centro, então aqui, ó, eu ponho um pouquinho de luz também. Lembrando que isso tem que ficar bem retinho. Aqui eu posso pôr na mesma direção aqui, ó, um pouquinho de luz. Um brilho. Vou fazer mais um pedacinho. Você nem precisa fazer inteiro, tá? Ó, só um pontinho ali. Aqui vou passar também. Pra quem gosta de saber, esse é um pano da Maber, pano de copa da linha azul. Agora, eu vou passar uma linha aqui, ó. Vou descer, passando essa linha aqui, ó, em cima do uva. Parei por aqui. Já vou fazer aqui, ó, essa parte aqui tem um brilho. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma linhazinha. Depois, aqui pra cima tem um pouquinho. Aqui, eu vou colocar o brilho em cima do cinza. Do lado de cá, só vou colocar assim, ó, 2 pontinhos. Desse lado também eu vou descer desde cima essa linha com o branco. Até chegar aqui, ó, no uva. Agora eu vou mudar de pincel. Peguei um pincel número 6. Primeiro, eu vou pôr um pouquinho de tinta e vou fazer aqui, ó, um brilho. Ó, como a gente faz o brilho. Coloca a tinta e faz assim, faz pra cima e pra baixo com o pincel. Agora eu vou colocar um brilho aqui, bem onde eu coloquei essa linhazinha de branco. Eu vou puxar da linha pra baixo. Coloco a tinta e puxo. E não paro quando chega aqui, ó, na cor. Ali vai ficar bem preenchido de branco e aqui vai dar assim essa transparência. Aqui tá bem no centro, então vai ficar uma linha reta. Não pode fazer curva. Agora, desse lado aqui, eu vou colocar a luz só daqui pra baixo, não daqui, daqui. Então, eu vou colocar a tinta na borda, deixando uma linha de uva aparecendo, como se fosse um contorno. Ó, sumiu a tinta, tá vendo? Vou colocar mais uma aqui. A mesma curvatura, sumindo um pouquinho mais pra cima. Aqui eu vou pôr um pouquinho também, só assim, ó, uma puxadinha. Mais um pouquinho de tinta, vou pôr aqui, ó, pertinho do contorno. Tá vendo? Uma puxadinha, você sai daquela linha que fez com o pincel 0 e puxa o pincel. A pontinha chegou ali. E vou colocar aqui desse lado também. Só que aqui não vou colocar muito na borda, vou colocar um pouquinho mais pra dentro. Você sabe que esse brilho aqui eu tô inventando, né? Então, você pode inventar o seu também. Só não encha tudo, porque daí você perde a ideia da transparência. E sempre tenta colocar assim de 3, porque de um só fica muito pouco e mais do que 3 fica demais.
E nunca se esqueça de seguir a linha de fora. Um pontinho aqui. Isso. Pronto, temos uma taça transparente. Agora, eu vou colocar um fundo só aqui, ó, nos cantinhos. Eu não vou subir. Então, eu vou colocar o diluente, toda essa área. Tô usando um pincel bem grandão, que eu nem sei o número 12. Ó, tô colocando o diluente, espalhando mesmo. Nem vou trabalhar ali em cima, tá? Na transparência. Tô colocando o diluente até aqui, porque eu quero ficar com o fundo só aqui no cantinho mesmo. Desse lado, vou pôr aqui também um pouquinho. Não chega nem ali na área da total transparência. Aqui do lado, mais ou menos uns 3 centímetros. Aqui do lado também, aqui ó, uns 3 centímetros. O fundo é bem pequeno, então eu vou passar o diluente em tudo já. Que não vai nem secar, não vai dar nem tempo de secar. Aqui, ó, vou deixar aqui uns 2, 3, 4, 5 centímetros, mais ou menos, pra fora, porque pra trabalhar assim na horizontal, pra fazer a base, precisa ali uns centímetros a mais. Nem vou chegar embaixo do figo, só nesse aqui que eu preciso de base, né? Que precisa apoiar ele em algum lugar. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar primeiro o sépia no cantinho. Olha como eu vou fazer. Sépia até aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde musgo claro. Se você colocar marfim com sépia, você vai ter o verde musgo claro. Vou fazer uma transição de cor. Passei do sépia pro verde musgo claro. Agora, eu lavo meu pincel e vou terminar aqui com o marfim. 1, 2, 3 cores. Você tá vendo a divisão delas, né? Mas daqui a pouco você não vai ver, porque a gente vai misturar isso de uma forma que vai fazer uma transição perfeita entre as cores. Olha, eu vou empurrando, tá vendo? Aqui nos cantinhos você pode até pegar um pincel bem menor. O meu tá com cerdas grandes. Às vezes dificulta um pouquinho. É bom um pincel que tem uma cerda bem durinha. Mas agora você já entendeu o que eu vou fazer, né? Prontinho, fiquei dentro do diluente e terminei aqui a transição de cor. Vou fazer isso nos outros cantinhos e já mostro pra você. Ó, terminando o acabamentinho aqui, que eu já fiz o fundo. Aqui embaixo preenchi mesmo com sépia. Aí eu troquei de pincel, tô com o pincel número 6, bem durinho, bem aparadinho. Coloquei o sépia e já fui puxando. Agora eu venho com o verde musgo claro, fazendo umas linhas em cima daquele sépia, ó. Porque aqui eu preciso das linhas horizontais. Mas eu não tiro todo aquele escuro do sépia. E depois aqui, ó, na borda, eu ainda ponho o marfim. O marfim vai suavizar o final aqui, para não deixar aquele escuro muito forte. Aqui, ó, pus o sépia puro, agora eu tô trabalhando com verde musgo claro, nem vou colocar marfim aqui para baixo. Sépia puro. Lembrando que ele tá em cima do diluente. Então, ele vai correr melhor. Aqui, eu não venho trabalhando redondo. Eu já venho trabalhando assim, ó, na linha, na horizontal.
Não precisa levar todas as linhas no mesmo comprimento. Já venho trabalhando com verde musgo claro. Aqui pode ficar até meio manchadinho assim, ó, mas sempre na linha. Aqui você pode trabalhar aquela mesa. Eu já ensinei a fazer mesa lá no canal Só na Lu Detalhes. Eu ensinei a fazer madeira, essa área aqui. Mas eu fiz uma mesa bem bonita. Você pode dar uma olhadinha lá, que você já vai ter mais uma opção, mais uma sugestão. Mais uma coisa. Você quer ganhar um beijinho especial no final da aula? Então, você manda para mim foto do seu trabalho, mas a foto tem que estar com você junto. E me conta de onde você é, como conheceu o canal Só na Lu Pinturas. Aí eu te mando um beijinho. Eu gosto muito de receber os depoimentos de vocês, contando as histórias e as peripécias da pintura. Para finalizar, eu vou pegar só o pincel sujinho de marfim e vou fazer aqui, ó, uma luz seca na bordinha, aqui naquelas áreas verticais, aquelas linhas que a gente tem. Ali não muito, tá? E comece aqui, porque aqui tem que ficar mais claro. Isso! Finalizado nossa tábua de frios. Percebi que a minha tábua tá meio inclinada aqui, mas o teu risco vai certinho, tá? Não se preocupe. É que eu desenhei aqui e daí, às vezes, a elipse fica meio complicada. Outro detalhe, ali eu preenchi aquele buraquinho que é o fundo que a gente tá vendo através do buraco do queijo, certo? Para vocês que me apoiam, muito obrigado. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E agora, vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Nádia, que mora em Fortaleza, no Ceará. Começou do zero quando encontrou o canal Só na Lu Pinturas, do qual é super fã. E hoje já vende suas peças e as clientes gostam muito. Nádia, obrigado pelos elogios e que o seu trabalho seja cada vez mais apreciado. Parabéns! Eu fico feliz por fazer parte disso. Um beijinho todo especial para você.